Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías e já chegamos no 8º capítulo. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós iniciarmos, o lembrete, se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se, acione o sininho, para que você possa ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Você pode, sem problema nenhum, compartilhar o link dos vídeos com os seus conhecidos, amigos, colegas, com quem você achar interessante. E não esqueça de dar um like nos nossos vídeos. Isso vai ajudar bastante a disseminar, a espalhar a palavra de Deus. Então, vamos lá. Nós estamos ainda nesse primeiro grande grupo, que vai até o capítulo 35, e ainda num subgrupo, que são os acontecimentos vindouros que vão até o capítulo 12. Hoje, então, nós iniciamos o capítulo 8. Se você ainda não leu o capítulo, é interessante que pause o vídeo e faça primeiro a leitura para que você possa aproveitar melhor. Pois muito bem, o que está acontecendo neste capítulo? Neste capítulo, Isaías está falando sobre a invasão e o cativeiro assírio. Então, na política daquela região, na política que envolve Judá, Israel, Damasco e a Assíria, Acás fez um pacto com a Assíria para se livrar dos seus inimigos, que era Rezim de Damasco e que era lá de Israel. Então, o que acontece? Eles fizeram uma guerra sírio-efraimita e estavam assolando Judá, estavam atacando Judá. E para que ele não perdesse tudo, ele fez um pacto com a Assíria. Para esse pacto funcionar, ele precisava pagar tributo. Então ele pegou os tesouros do templo contra a vontade do profeta e contra a orientação do Senhor e fez então o pagamento com o tesouro do templo. Ele construiu um altar, olha que coisa interessante. Ele foi até Damasco e ele viu lá um altar que ele se encantou. E ele faz uma cópia desse altar em Jerusalém. Olha que coisa interessante, né? Damasco tinha perdido. Se ele tinha perdido, a cultura daquela época dizia o seguinte, que quem ganhava a guerra, na verdade, era o Deus da nação que ganhou a guerra, era ele que fazia a vitória. Damasco tinha perdido. Então, por que fazer um altar de um Deus perdedor? Por que não ele se achegar ao Deus verdadeiro, Yahvé? Não, ele não fez isso. Ele fez uma cópia no lugar do altar do Senhor. E aqui aparece um terceiro sinal. Se o amado lembra, num dos vídeos anteriores nós falamos em 2 sinais. Este é o terceiro sinal dentre as profecias de Isaías. Deus manda que Isaías escreva numa pedra de ardósia o nome Maher Shalal Hashbaz. O que quer dizer isso? Rápido despojo, presa segura. Este vai ser o nome do seu segundo filho. Era uma previsão da queda da Síria, da queda de Israel. Tanto Damasco, tanto a Síria, quanto Israel iriam cair. Isto não era uma ameaça. Deus não estava ameaçando, Deus estava contando o que ia acontecer. Portanto, isso era uma certeza. Era uma profecia de desgraça da Síria e de Israel. Isso efetivamente aconteceu. A partir de 732 a.C., poucos foram deixados na terra. A maioria ou morreu ou foi levada em cativeiro.
E no lugar de Samaria, no lugar da capital de Israel, outro povo foi trazido. E da mistura dos israelitas que estavam ali, mais o outro povo que chegou, surge então os chamados samaritanos. Lembra lá da parábola do bom samaritano contada por Jesus. Então começa a partir de agora essa inimizade entre o povo de Judá e os samaritanos. Nessa escrita na pedra, ele chama duas testemunhas, porque tem que ter testemunha exatamente para confirmar aquilo que ele tinha escrito, que foi ele que escreveu e que escreveu antes disso tudo acontecer. Então ele chamou Urias e chamou Zacarias. 9 meses depois, nasce o segundo filho de Isaías, Maher-Shalal-Hash-Baz, ou seja, rápido despojo, presa segura. Quando ele faz 1 ano, a Assíria chega a Damasco e saqueia Damasco, cumprindo-se a profecia que Deus deu para Isaías. Deus agora vai dar outra palavra para Isaías. Ele vai contrastar o canal de águas que existia em Judá, que vinha da fonte de Gion, para o poço de Siloé. Ele contrasta esse canal de águas pequeno, pouca coisa, com as torrentes do Eufrates. O Eufrates era um dos rios da Síria. E o Tigre e o Eufrates. O Eufrates era um deles que tinha muitas águas. Esse pequeno canal, em comparação com o Eufrates, era pequenininho, ele era simbolizando o pequeno poder que Judá tinha em relação à Assíria. Era de um movimento suave e isto significava o quê? Significava que este pequeno canal, este pequeno poder de Judá, era em verdade uma confiança em Deus, que parecia pequeno aos olhos humanos, mas que para Deus é poderoso, porque o poder não vem do homem, o poder vem de Deus. Ao contrário, aquele grande rio, o Eufrates, as torrentes, né, porque as águas eram muito violentas, as torrentes do Eufrates era em verdade um instrumento de morte. As águas impetuosas, as águas violentas iriam inundar e destruiriam Jerusalém. Por quê? Porque eles não confiavam em Deus. Eles achavam que a Síria iria livrá-los. Muito pelo contrário, o que a história conta é que a Síria trai Judá, trai Jerusalém e eles iriam ser acossados, iriam ser assediados, cercados, destruídos. Haveria, mas haveria um futuro para Judá. Lembram-se do segundo sinal? O segundo sinal era uma criança, era Emanuel. E, portanto, aqui ele liga agora a situação essa situação com o segundo sinal, no sentido de que o povo vai retornar do cativeiro e seria um novo povo de Deus, um novo Israel. A vingança de Deus iria acontecer? Sim, iria acontecer. Então, depois desse julgamento todo, Deus iria retribuir a maldade das nações, porque as nações, apesar de estarem sendo usadas por Deus, elas foram além do que deveriam ir e, portanto, elas agiam em excesso. Né? Eles achavam que não era a mão de Deus, que era a mão deles mesmos. Então, todos os inimigos de Deus, o seu povo, pagariam exatamente por conta de tudo que eles estavam fazendo contra o povo de Deus. Ele vai conclamar as nações para se apresentarem contra Judá. E
ele mostraria que eles não seriam nada, não teriam poder. Ele não abandonaria o seu povo porque existe uma promessa, a promessa de um Emanuel. E, portanto, eles precisavam ter fé em Deus, porque o Emanuel, que era uma promessa, era a certeza. As promessas de Deus não são promessas vazias, são promessas de certeza. Isso vai acontecer. Mas aqui a gente vai ver uma coisa, essa promessa, amado, não é só para aquela época de Acás, não é só para aquela época de Isaías. Essa promessa não é só para aqueles exilados que foram em cativeiro e que estariam voltando. Não, esta promessa é para os nossos dias, é para os dias vindouros. Esta promessa ainda está de pé porque ela não se completou em sua totalidade ainda. Essa promessa é para um futuro distante também. Ela ainda não está completa. Judá temia as nações. Ela não temia a Deus. E por isso que ela foi julgada e por isso que aconteceu o que aconteceu com Judá. E aí, Deus diz o seguinte para Isaías: você não tem que andar nesta linha, neste caminho que o povo anda. Você tem que se separar deles, porque você não está andando no caminho correto, você está andando no caminho errado, porque Judá não teme a Deus. O profeta não deveria temer o que eles temem. Não deveria dizer que é bom o que eles dizem que é bom. Não deveria dizer que é ruim o que eles dizem que é ruim. Muito pelo contrário. Existe uma separação do que eles acham da falsa sabedoria, da falsa confiança, com o que era realidade. A verdadeira conspiração era a conspiração que estava sendo moldada entre Judá com a Síria, ignorando que Deus poderia salvá-los, ignorando que Deus era poderoso o suficiente para salvá-los. Deus é que merece toda a honra, toda a glória e toda a obediência. E não os homens e seus exércitos, e não os homens e seus falsos poderes mundanos. Deus, se for obedecido, é um santuário de proteção. Amados, Deus, se nós obedecermos, se nós ouvirmos os seus mandamentos, as suas leis, aquilo que Ele está dizendo, Ele é refúgio, Ele é o nosso verdadeiro refúgio, a nossa verdadeira segurança, Ele é a nossa verdadeira proteção. Ao contrário, quem não encontra em Deus o seu refúgio, o seu santuário de proteção, vai exatamente tropeçar nesta rocha. Jesus já falava isso. Então, Deus seria uma pedra de tropeço. O Emanuel, o Messias, Jesus, em vez de ser proteção, refúgio e segurança, seria, mais para frente, também uma pedra de tropeço, uma armadilha ou cilada. E você que já conhece a história do Novo Testamento, a história de Jesus, viu que é exatamente isso que aconteceu com muitas pessoas. Algumas entenderam a mensagem de Jesus e se converteram à verdadeira adoração através do seu filho, através do Messias. Outros não. Outros caíram na armadilha. Outros caíram na cilada. Outros tropeçaram na pedra de tropeço. O povo tem que assumir a responsabilidade moral. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Ok, você pode fazer mesmo, é assim mesmo. Você tem livre arbítrio para fazer exatamente o que você quiser da sua vida. Entretanto, porém, você tem que assumir as decisões que você fez. Portanto, você deve assumir a responsabilidade moral. Porque eu isso, porque eu aquilo. Não tem, meu amado. Se você é livre para escolher, você assume o resultado, as consequências da sua escolha. Isto é ter responsabilidade moral.
Isto é ter livre-arbítrio. Você é livre, mas você assume as consequências do que você faz. Isaías se retira. Por que Isaías vai se retirar? Porque a palavra de Deus, o ministério de Isaías, foi rejeitado. Tudo aquilo que Isaías estava transmitindo, vindo de Deus, estava sendo jogado fora, não estava sendo aproveitado, ninguém escutava. Eles não tinham sensibilidade para ouvir e para seguir aquilo que Deus estava dizendo. Então, Isaías cerra, ou seja, fecha. Ele foi encerrado, foi fechado, foi lacrado, foi selado, foi amarrado, foi atado com uma corda. Naquela época, quando se escreviam documentos, era possível fechar isso, amarrava-se e selava-se. O selo ficava ali, dando autoridade para o documento. E, quando ele era selado, apenas pessoas que tinham autoridade para quebrar o selo poderiam abrir. Naquela época, poucas pessoas sabiam ler. Então, às vezes, mesmo que se tivesse autoridade para ler o documento que estava selado, encerrado, fechado, mesmo assim, era preciso que alguém que soubesse ler e escrever lesse aquilo que foi testemunhado. Esse testemunho que foi encerrado, fechado, ele estava aguardando cumprimento, ou seja, era uma prova, era um testemunho que Deus tinha avisado de que o profeta estava agindo em nome de Deus. E o encerrar-se, o fechar, o lacrar, o selar o testemunho também me diz uma coisa, me diz que o rosto de Deus estaria escondido de Judá. E isso efetivamente aconteceu. Deus permitiu que tudo aquilo que ele determinou através das profecias se cumprisse. Então tudo aquilo estava aguardando um cumprimento. E o rosto de Deus se tornou duro, ou seja, ele escondeu o seu rosto para que aquilo acontecesse efetivamente. Deus havia dado poder para Isaías desempenhar seu ministério. Nós vimos isso no capítulo 6. Nós já vimos esse vídeo antes. Deus prepara Isaías. Deus prepara, inclusive, Isaías para aquilo que era a dificuldade dele agir, em falar as coisas, porque as pessoas não iam ouvir, as pessoas estavam endurecidas, elas estavam insensíveis. Ele devia se distanciar deste comportamento, apesar de que ele já sabia que tudo isso que ia acontecer, Deus já havia conversado com ele, já havia dito para ele. As últimas palavras de Isaías neste verso, ele questiona o agir de algumas pessoas. Essas pessoas, em vez de se voltarem para Deus, em vez de perguntarem a vontade de Deus, em vez de perguntarem o plano de Deus, em vez de perguntarem o que eles podem fazer para se livrar da situação, não. Eles vão fazer o quê? Eles vão consultar os mortos. Então, no finalzinho, ele fala disso, desse murmúrio, desse chilreio, como se fosse a consulta dos mortos, esse sussurrar que era típico e característico da consulta aos mortos. A lei era a conduta deles, e eles tinham a lei, eles conheciam a lei. Então, por que eles iam atrás de superstição? Por que eles iam atrás de necromantes? Por que eles iam atrás de pessoas que consultam os mortos, se Deus já estava falando isso através de Isaías? As profecias que iriam ser cumpridas trariam uma reação ao povo. Primeiro eles não ouviram, primeiro eles zombaram, primeiro eles tiraram sarro, falaram mal, não ouviram, endureceram o coração. Primeiro isso. Depois acontece tudo por conta do seu próprio pecado mesmo. E quando a punição chegasse, Deus já avisa
que ao cumprir as profecias, eles ainda vão amaldiçoar o rei, amaldiçoar Deus, o profeta, pelo que tinha acontecido, por conta de uma responsabilidade deles. E às vezes nós vemos isso, muitas pessoas são assim, elas culpam outras pessoas pelo castigo que elas estão sofrendo, pelas consequências dos seus atos pecaminosos que elas estão fazendo. Elas fazem as besteiras delas e depois elas dizem que as outras pessoas é que são culpadas disso tudo. Só Deus deve ser temido, e não a Síria, e não Damasco, e não o reino do norte, Israel. Só Deus deve ser temido. E o temor de Deus, o verdadeiro temor de Deus, vai resultar em resgate, vai resultar em salvação. Deus é a rocha de salvação, mas eles vão tropeçar nessa rocha. A revelação aqui foi chamada de testemunho, porque é para o futuro, e de lei, porque é de instrução. A palavra anunciada, ela tinha um efeito de endurecer para uns e de salvar para outros. E eu vou deixar esses versos aqui para o amado. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário. E aí diz o profeta: esperarei no Senhor. Amém, amados? Bons estudos.